Agora para o pessoal de casa, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, que tão amorosamente prepara o lugar para nos receber. O nosso tratamento, o nosso encontro com a espiritualidade começa a partir do momento em que pensamos, hoje é terça-feira, dia de ir à casa espírita. Não que a casa espírita seja o lugar reservado unicamente para encontrarmos Jesus, pois Jesus está em nosso coração e pode ser acessado, estar ao nosso lado, nos abraçar, nos carregar no colo muitas vezes, a todo momento. Então, mestre amado, é com essa certeza do seu amparo que agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, numa reunião simples, singela, mas entre amigos e feita com tanto carinho e dedicação. Pedimos, Senhor Jesus, que o seu amor envolva a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, nas suas necessidades, nas suas aflições, segundo os seus esforços também, Senhor. Peço que também envolva aqueles espíritos que estão ligados ao nosso pensamento, aqueles que nos pediram prece e principalmente todos os lares aqui representados. Que tenhamos uma boa tarde de estudo e que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que chegamos e com certeza mais equilibrados e com o pé mais firme na encarnação. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar a lição do Palavras de Vida Eterna e é a lição número 6, que chama No Rumo do Amanhã. E essa lição ela começa com uma citação de Jesus que está no Evangelho de Marcos, que fala assim, ó: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então está explícito, né? Que ganharia o espírito, né, de ter tudo no mundo, mas aqui condições, né, e perder a sua alma, a sua moralidade, né, a sua evolução, digamos assim. E o primeiro parágrafo, Emmanuel nos fala assim, ó: lembra-te de viver, conquistando a glória eterna do Espírito. E aí, quando eu vi esse título, né, No Rumo do Amanhã, e li essa primeira frase, me remeteu muito. Eu até perguntei para Carla, né? Falei, Carla, você acha que tem a ver com o capítulo 2 do Evangelho, né, do meu reino não é deste mundo? Porque só me via isso no pensamento, quando eu comecei a estudar a lição. Me veio a lição desse capítulo que fala do ponto de vista da vida futura, né? E aí eu fui ler o capítulo, né? Ele é um capítulo relativamente, ele não é muito comprido, ele é um capítulo curto, e eu acho que ele tem tudo a ver com o que Emmanuel quis trazer para a gente hoje. Então eu vou ler para vocês alguns tópicos do capítulo que fala da vida futura. Porque essa lição de Emmanuel, ela quer nos dizer assim, ó: o que adianta a gente nessa encarnação? Ter poder, né, ter sucesso, ter uma boa carreira, conquistar muitos bens materiais, mas a troco da nossa moralidade, né? A base do mando, a base do jeitinho, a base de passar o outro para trás, né, de subjugar o outro, de tomar posse até materialmente do que não é seu. Então, do que adianta? Porque a vida, a gente sabe, não acaba aqui. Então, a hora que desencarnar, caixão não tem gaveta, vai ficar tudo aqui. Mas com que bagagem você vai chegar do lado de lá? Né? O que você vai levar dessa encarnação que a gente conversa tanto, que a nossa próxima encarnação está sendo construída hoje? Né? O que a gente está construindo hoje, adquirindo hoje, que vai ser a nossa próxima encarnação. E sabe-se lá quando, né, vamos ter a chance. Porque a gente sabe, né, os espíritos nos falam que não é assim, quando eu encarnar novamente. É muito difícil. Tem muitos espíritos precisando reencarnar.
né? E a gente vê até fisicamente a dificuldade, porque hoje em dia, muitos casais não têm mais filhos, né? Optam por não ter filhos. Então, as portas da encarnação tá cada vez mais difícil. Então, se a gente desperdiçar essa, né, perder essa, como que vai ser? Né? Até na continuação do evangelho, desse evangelho de Marcos, que eu fui lá na Bíblia, né, dar uma pesquisada, ele fala essa é 8:36, né, capítulo 8, versículo 36. No 8:37, ele até pergunta: o que daria um homem pelo resgate da sua alma? Então ele quer dizer assim, ó, se o homem perder a sua alma, o que ele daria para resgatar? E a gente sabe que o que a gente vai dar não é tão glamuroso assim, né? Porque a gente vai ter que vir para uma encarnação, muitas vezes, com muitas dificuldades e aflição, para poder resgatar, né, corrigir e adquirir o que a gente perdeu na outra, né? Ou até mesmo, nem é o que a gente perdeu, o que a gente negligenciou e o que a gente agravou, né? Então, hoje, o capítulo vai falar, a lição vai falar especificamente disso, de como eu estou vivendo a minha encarnação, né? E aí eu vou ler para vocês do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, algumas partes do item 5 e do 6. E depois eu vou dar um exemplo, que esse exemplo a Carla gosta e eu também, não sai da nossa cabeça. Acho que nós somos rainha na outra, estou pensando. Então começa assim o capítulo, ó. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista do qual encaram eles a vida terrena. Por que muda a moralidade? Porque se eu sei que o bem que eu faço vai voltar para mim, o mal também. Então, eu vou tomar cuidado. Se eu conheço a lei de ação e reação, se eu sei que a vida não acaba no túmulo, que em algum momento eu vou ter que responder, eu vou procurar andar na linha reta, né? Se eu sei que eu sou livre no meu pensamento, não tem cerca, e que Jesus me conhece profundamente pelo meu nome, eu sei que eu posso esconder o que eu faço de errado dos outros, né? Mas para Jesus não. Então, se eu entendo isso, eu vou procurar, né, no meu ponto de vista, tá torto? Agora do ponto de vista da vida futura, me moralizar. Para que se coloque pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estrada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes temporários, que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. É aquela coisa que a gente fala, né? Tudo passa, não tem mal que dure para sempre. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se aquela que se abre para a libertação. E aí mais para frente desse capítulo, lá no finalzinho do capítulo 5, ele fala assim, ó: daí que segue a importância dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da vida futura. Então, se eu dou muito valor aos bens terrenos, né? Se eu valorizo isso, não priorizo a minha moralidade, a minha construção de valores, né? A minha conduta dentro das leis de Deus, se eu dou mais valor, né, para o que tem na terra, então eu vou estar assim, indo na contramão do entendimento que eu tenho da vida futura, né? Aí ele fala, e não, aí, né, toda vez que eu falo isso e que eu faço uma lição relacionada a isso, tanto também quando eu falo de dinheiro, de ter as coisas, a gente não está dizendo aqui que é errado, né? Que não, então eu vou doar tudo, pôr uma chinelinha, uma túnica e vou viver de doação. Não é isso que a gente está dizendo, né? Não é errado o espírito querer um conforto, o espírito querer um plano de saúde, querer uma casa, né? O que é o desequilíbrio é quando isso,
né? Afeta a sua moralidade. É os meios que você emprega para ter isso e o tempo. Porque muitas vezes, né, a gente perde tempo de valor, né, para poder correr atrás de bens materiais. E aí a gente vê aí, perde saúde, né, perde a paz, perde saúde. Então é disso que a gente está falando, né? Não estamos falando que é errado. Então, ó, tanto é que no 6 o Evangelho fala assim pra gente, ó: o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelindo-o o que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, impelido por essas duas leis, né, do progresso e da conservação, o homem ele procura o melhor. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro, ele não liga tanto ao presente, mais do que relativamente à importância que ele tem. Então, ele dá para o presente a importância que tem, né? Não coloca todo o seu potencial, digamos assim, só nas coisas do momento, né? E facilmente se consola dos teus insucessos, pensando no destino melhor que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Ele condena, sim, o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Então, era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que eu estava falando para vocês. De que forma que é que eu consigo? Não é errado eu ter, né? Não é errado eu estudar, eu ter uma faculdade, eu querer o melhor para o meu filho, eu querer um conforto, né? O desequilíbrio está no abuso, né? Está no exagero, está naquela loucura. E hoje em dia a gente percebe isso, né? A gente percebe. Eu estava pensando, né? Eu tenho minha netinha ali. E aí, já 2 anos atrás, mais ou menos, meu marido, meu filho, começou: a gente precisa botar essa menina numa coisa extra, precisa pôr essa menina num esporte, precisa pôr... Falei, gente, calma, né? Calma, ela vai. Brincar também é um esporte, né? Se ela brinca de uma forma saudável, não fica tanto nas telas e tudo, calma, deixa ela ser criança um pouco. Queria pôr ela no inglês, não sei no que. Falei, deixa a menina ser criança um pouco. Né? E agora o pai dela colocou ela na aula de equitação e ela ama. Ela falou pra mim assim, ela ficou com ele esse final de semana, ela falou assim: vó, essa semana eu fui fazendeira, eu plantei uma jabuticabeira, eu andei a cavalo. Então, olha aí, chegou o momento, né? Ela tá numa aula, né? Mas que não tá ocupando toda com uma cobrança a vida dela, porque desde quando a gente nasce agora é uma cobrança, né? Que os bebês andem logo, que sentem, que engatinhem, porque o meu falou vovó não sei que idade, o outro não falou. A gente já cobra isso do espírito, e o espírito acaba entrando nessa vida louca da gente, nessa roda girando, de que tem que ser o primeiro em tudo, o melhor em tudo, que tem que se destacar, né? E esquece de o que veio para trabalhar. Esquece o que tem dentro de si, que precisa ser trabalhado e precisa ser construído. Então não é errado a gente querer se desenvolver no mundo, ter uma boa carreira, ter uma boa casa, ter suas viagens, seus momentos de lazer. Isso é saudável para o espírito. O que a gente precisa ficar de olho é no equilíbrio, né? O quanto que a gente coloca de energia para conseguir uma coisa perene, que a gente sabe que vai acabar, né? A Carla falou lá dentro agora de uma pesquisa que uma neurocientista fez, de que o tempo que durava a felicidade de uma pessoa que comprava um carro novo e o tempo que durava a felicidade de uma pessoa que saía para tomar um café e bater papo com um amigo. O que comprava o carro novo durou 2 dias, e aqui saía com o amigo para bater papo 2 semanas. Então é um exemplo para a gente entender, né, como que a conexão com o outro, como que a troca de sentimento e a construção de laços faz no nosso cérebro. Se faz no nosso cérebro, imagina o que faz no nosso espírito,
Então é disso que a gente está falando, dessa construção espiritual para a próxima vida. E aí, nesse mesmo capítulo, tem um exemplo de uma realeza terrestre, que é uma rainha da França. Tem várias passagens dela, né? E no Evangelho essa é a mais conhecida, de que é uma rainha, né, da França, que quando desencarnou, chegou no mundo espiritual achando que ia ser rainha. E aí, quando ela chegou lá, ela viu que muitos súditos dela, jardineiro, né, pessoas ali que serviam ela, estavam muito acima. E isso foi muito difícil a compreensão. E foi sofrida, porque ela imaginou que ela chegava lá, que ela chegaria lá e o posto dela seria igual. E aí, mais sofrida ainda, foi ela perceber que o posto que ela teve na terra, entre aspas, ela fez mau uso, porque ela poderia ter feito muita coisa sendo rainha, né? Ela poderia ter ajudado muita gente. E aí ela só foi rainha, né? Só foi servida e ela ficou assustada. Primeiro com o posto que ela chegou lá e viu, né? A posição dela. E depois a tristeza de perceber que ela poderia ter feito muito mais e não fez, né? E então nesse item tem duas falas dela muito bonita. Uma, ela fala assim, ó, né? Recado para nós. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, né, na vida espiritual, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta vida. E aí o outro parágrafo. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vão lhes perguntar o que foste no mundo, nem que posição ocupaste, mas vão te perguntar o bem que fizeste e quantas lágrimas enxugaste. Então eu achei isso aqui muito esclarecedor para a gente, né? Que é isso o que importa. E aí, né, eu fiz algumas reflexões sobre a influência desse conhecimento que a gente tem na vida futura, né, e vou compartilhar com vocês que o conhecimento da vida futura, ele nos traz mais segurança e esperança em relação à morte. Incentiva a prática do bem e a busca do nosso autoconhecimento, buscando uma vida mais feliz, evoluindo tanto na vida terrena quanto na vida espiritual, que é o que o Evangelho falou lá da moralização. Porque a gente pode ter sucesso na vida terrena, né? Com certeza seguindo as leis de Deus. Mas a gente, né, ainda está naquela coisa do jeitinho, de passar na frente, do primeiro eu, né? Esquecendo que não acaba aqui. Fortalece a crença na justiça divina, isso eu acho muito importante. E na possibilidade da reparação dos erros, promovendo a paz interior e a esperança na superação das dificuldades. Então, quando a gente sabe, né, que não é só essa encarnação, né, e a gente tem esse entendimento e entende de que o que eu sou agora, né, é uma bagagem do que eu fui lá atrás, e o que eu fizer agora vai ser a minha bagagem para a minha próxima viagem, então a gente consegue entender a justiça de Deus. A gente consegue entender que a justiça de Deus, ela é misericordiosa e as nossas dificuldades são oportunidades para que a gente repare o que a gente não fez tão corretamente lá atrás e a gente tem a possibilidade de nessa reparação ainda construir uma bagagem para a próxima vida. Então isso faz todo sentido de justiça, né? Porque imagina se a gente errasse e não tivesse mais como consertar. Como é que ia ser? Né? Ou se tivesse uma oportunidade de construir um laço com alguém e perdesse essa oportunidade, aí não ia ter outro nunca mais, né? De construir esse sentimento.
Então o Espiritismo, ele oferece uma visão abrangente e racional da vida futura. Porque eu não sei para vocês, mas para mim isso tem toda a lógica, né? Porque o meu questionamento era que eu não sou de família espírita, né? Eu sou de família católica. Então eu pensava assim, na minha primeira confissão, né? O padre nem ouviu minha primeira confissão, porque como chama aquilo? Comunhão. Quando a gente vai até a hóstia a primeira vez, né? Tem que confessar. E eu fui confessar para o padre, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, já deve ter isso nas minhas lives. Tinha falecido uma criança de 3 anos afogada na minha cidade. E aí, na hora que eu fui confessar para o padre, eu perguntei assim para o padre, porque a gente estava estudando muito João, né? No capítulo de João, que Deus é amor. E eu perguntei para o padre assim, nossa, mas se Deus é amor, por que deixou o anjinho morrer afogado? O padre nem ouviu minha confissão, falou, vai lá, reza não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Não ouviu, ficou bravo comigo, porque disse que eu estava questionando Deus. Mas eu não estava questionando, eu queria entender, né? Eu queria entender, porque eu era uma criança, tinha 9, 10 anos, e o que eu ouvia minha mãe falando? Ai, que judiação, morreu o anjinho. Eu ficava pensando assim, uai, mas se é anjinho, gente, por que sofreu lá, morreu afogado? Eu não entendi aquilo, né? E acho que daquela época para frente que eu acho que eu comecei esse questionamento de tentar entender, de raciocinar, porque eu sempre tive muita fé, mas eu não tive uma fé cega, eu queria entender a razão das coisas, né? E a doutrina espírita me ajudou nisso. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz todo sentido, da justiça de Deus, né? E aí, né, o Espiritismo oferece uma visão abrangente e racional da vida futura, baseada na experiência dos espíritos, que nos traz, né, muitas informações, inclusive essa rainha, né, que eu li agora há pouco, e na lógica da causa e efeito, incentivando a gente a buscar pela evolução espiritual na prática do bem. Então a prática do bem vai ser o único caminho para a verdadeira felicidade. Filha César, que a gente estava falando lá dentro, né, do caminho da verdadeira felicidade. E aí eu vou ler a lição do Emmanuel, que é uma lição curta e eu acho que bem esclarecedora, né, Carla? Como diz a Carla, as lições desse livro aqui, elas são bem esclarecedoras. Então ele fala assim, ó: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criatura cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Então está dizendo assim, né, que a hora que desencarna e fala, opa, peraí, a vida não acabou? Então agora eu cheguei no céu? Não, mas eu ainda estou sentindo, né, uma coisinha, eu ainda tenho apego, eu ainda tenho... Porque a gente também às vezes tem essa ilusão, né, que vai morrer, vai, né, supostamente morrer, e vai acontecer um milagre. Nossa, eu vou para o mundo espiritual, vou para os campos elíseos, nas gramas verdejantes, com os cachos de uva, vou ficar lá só tomando ventinho, né? E o trabalho continua. Jesus fala, né? Meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então a gente não vai iludido, não. Então imagina a frustração, já começa aí. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhe assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. E aí eu pensei, né? E aí também esse ouro é só para fazer os filhos brigar, né? Porque junta a vida inteira e muitas vezes é motivo de discórdia na família, né? Na grande maioria das vezes, quando tem partilha, alguma coisa, pode ver que um quibrocó tem. Não precisa nem ser muita. Gente, briga por causa da xícara. Eu quero essa xícara da mãe, né? A mãe quer que fique comigo. Então, olha isso, né? A briga por causa de bens terrenos. E às vezes a pessoa tinha um apego naquilo, guardou tanto para depois ser motivo de briga. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustravam nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. E a gente não leva nenhum nome, né? Porque o nome fica ou na lápide, ou se a gente for mais ou menos famoso, ainda vira nome de rua. E olha lá ainda, né? E ainda bota o nome da gente na rua e depois começa a chamar a rua por um apelido, né? Aí nem chama pelo nome certo. Então a gente não leva nem o nome com pompa e circunstância. O nome também fica.
Contemplam o campo de luta em que desenvolveram o transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos seus semelhantes, enganaram tão somente a si próprio, no culto do egoísmo e ao orgulho, a intemperança e a vaidade que lhe desvastaram a vida, e despertam além da morte, sem recolher-lhes a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã, que te aguarda, porque, consoante ao ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva dentro do coração. Então, achei isso muito bonito, e isso vai muito de encontro ao exemplo da rainha, né? E aí, eu também fui lá num capítulo do Evangelho, que agora eu nem vou me recordar que eu não anotei, que fala muito do homem no mundo, né? De como a gente viver no mundo, porque a gente precisa desse equilíbrio, né? A gente precisa estar no mundo, com as necessidades do mundo, mas a gente tem que se lembrar a todo momento que somos espíritos vivendo uma experiência terrestre. Nós não somos corpos que têm um espírito, né? Nós somos espíritos que momentaneamente têm esse corpo, né? E que é momentaneamente, que a gente vai ter outro em outra oportunidade. E essa outra oportunidade, ela vai ser mais fácil, digamos assim, mais suave, né? Conforme for o meu presente hoje. Então é hoje que eu estou construindo, né? Nos momentos simples, nas coisas simples, né? Ah, mas eu ainda não consigo. Mas é o que a gente estava conversando lá dentro, né? Ah, eu ainda penso mal de tal pessoa. Mas se fosse outra ocasião, eu ia pegá-la para o pescoço. Eu já não pego mais. Mas eu penso. Ah, mas hoje eu já vou lutar para não pensar, né? Vou orar por ela na hora que o pensamento vir. Ah, porque eu gosto muito de ficar à toa em casa no domingo. Mas tem uma pessoa doente, talvez que se eu visitasse, ela ficaria alegre. Então eu vou abrir mão do meu interesse pessoal, porque, gente, sinceramente, os nossos interesses pessoais é o grande entrave na nossa encarnação. É o grande entrave da nossa encarnação. Porque a gente, no interesse pessoal, a gente pensa assim, ó, primeiro eu, segundo eu, depois os meus, e se sobrar um restinho, o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente está focado no nosso interesse pessoal, não estou dizendo no bem-estar que falou no Evangelho, eu estou dizendo no interesse, de que é primeiro eu, porque se for bom para você e não for bom para o seu semelhante, é ruim para os dois. Então isso que a gente sempre tem que ter em mente. E aí eu também fiz um apanhadinho dessa parte que eu li, do homem no mundo. E 3 tópicos para mim assim foram importantes para a gente encerrar. Que o homem no mundo é a ação e a interação, a caridade e o amor ao próximo, e a responsabilidade e o equilíbrio. Então, na ação e interação, o Espiritismo, ele valoriza a vida em sociedade. Ele não fala que a gente tem que, muito pelo contrário, não fala que a gente tem que se afastar e ir lá para o fundo de uma caverna e só ficar orando. Ele fala que a gente tem que viver em sociedade, que o nosso aprendizado está no entrechocar de relações. Então a gente tem que se relacionar, a gente tem que estar na sociedade. Então o Espiritismo, ele valoriza a vida em sociedade e a interação com o próximo. Por quê? Porque é a ferramenta essencial para o nosso progresso. Porque é o outro, a minha convivência com o outro, que vai fazer eu evoluir. Jesus, a ponte para Jesus é o próximo. Não tem como a gente dar um pulinho, não. Então a gente vai ter que passar. Então é nessas relações que a gente vai aprender, nas relações que a gente tem nessa encarnação, que são suportes, porque a gente não encarna só para reparar, não, viu, gente? A gente encarna também com muitos espíritos de laços de afetos construídos.
Então é esses espíritos que vai nos dar força para que quando a gente tem esses que ainda não são lacinho, são nozinho, a gente consiga superar. Então, isso é importante, essa ação e interação. A outra é a caridade e o amor ao próximo, que é o contato com os outros nas suas dificuldades e alegria, oferecendo oportunidade da prática da caridade e do aprendizado da construção do amor. Então, é nesse contato que eu tenho com o próximo, tanto na alegria dele quanto na tristeza, que eu vou praticar a caridade, que eu vou construir o amor. E nessa prática do bem é que eu vou construir esse amor, que vai ser uma caridade para o outro, mas para mim primeiro, né? Porque quando eu faço bem, eu sou envolvida pelo bem primeiro. E a responsabilidade e o equilíbrio. O homem deve buscar a felicidade e o bem-estar, como a gente leu lá no Evangelho, mas sem se afastar das leis morais e sem prejudicar o próximo e a si mesmo. Porque na grande maioria das vezes a gente acha que está tendo vantagem em cima do outro, que está sendo, lá, passei ele para trás. Quem mesmo foi passado para trás? Né? O outro, na grande maioria das vezes, está até inocente na situação. Né? E quem se acha o esperto, né, que fui eu no caso, que fiz, vou ter que arcar com as consequências do que eu fiz. E aí o Wagner tinha deixado uma mensagem aqui, que na hora que eu estava montando o estudo, eu procurando umas fotos lá, aí eu mandei para a Carla, falei, olha, né, a espiritualidade parece que trabalha, era uma lembrança, né, que trabalha, você apaga para mim, tá? Por favor. Que é uma fala do Dalai Lama, né, que ele diz assim, ó, que o planeta não precisa mais de pessoas de sucesso, o mundo precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. E aí é um texto grande esse, na parte do texto ele fala assim, é assim que o mundo se tornará mais humano e a gente se tornará mais espiritualizado. Então isso é verdade, né? Nessa corrida frenética que a gente tem hoje em dia do ter, né? A gente está esquecendo, nem é esquecendo do ser, é esquecendo do que a gente é. Né, que nós somos espíritos eternos, né, em experiências terrestres, que o progresso é necessário? Sim. Né, o progresso intelectual é necessário? Sim. Precisa de pessoas bem-sucedidas? Precisa de cientistas, construtores, inventores, precisa. Né, mas que isso não nos afaste da moralidade, né, que isso não nos impeça de ser curadores, pacificadores, contadores de histórias, né? Amantes da natureza, do bem. Então que isso não nos impeça, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Gostei muito de fazer essa lição, porque eu sou um espírito esperançoso, né? Graças a Deus eu tenho essa conquista já, né? Eu vejo sempre o copo mais cheio. Então quando eu falo de vida futura, assim, eu sempre fico alegre, sempre fico feliz. Vem cá, vai dar o livrinho para o aniversariante? Tem mais algum aniversariante, gente, por esses dias ou por essa semana? Na Cássia não vai. A Cássia é funcionária. Tem alguém pela primeira vez? Ela vai fazer domingo. Então, também tem que ganhar o livrinho. Seja muito bem-vindo e parabéns, viu? Que tenha um próximo ano bem abençoado, tá? E bem proveitoso, hein? E produtivo. Vai lá. Os dois. Vem cá, porque agora a gente tira uma foto e põe na nossa rede social. Nós podemos publicar a foto? Pode publicar na rede social? Vamos tirar nós três juntos? Vem cá. Vem cá. Fica mais fácil assim. Isso. Seu. Aí, André, fica aí no meio. Não tá cá. Não vai pra cá. Cabelo. Obrigada, gente. A gente sempre
sorteia, dá de presente livros, né, para quem está vindo a primeira vez, para quem é aniversariante. A gente nem fala mais primeira vez, porque a gente sempre dá graças a Deus com os mesmos espíritos cativos aqui, né? Isso é muito bom, que a gente vai construindo um pensamento, né? E aí depois eles procuram lá na nossa rede social, segue a gente lá, Terça Espírita. E agora a gente está até no YouTube, viu? Então assina o nosso canal lá, para que aí a gente consiga transmitir mais as lives, tá bom? Tá bom. Então eu quero agradecer a Jesus a oportunidade e a alegria de ter feito esse estudo de hoje, esse estudo que traz ao nosso pensamento tanta esperança, tanto otimismo e fé na vida futura. Sabendo da justiça e da misericórdia de Deus, acreditando que os momentos difíceis passarão, à medida que cada um de nós fazer brilhar a luz que tem dentro de si. Possamos contagiar o próximo, porque sabemos que o bem é infinitamente maior. Muitas vezes é tímido, mas ele é o bem e é infinitamente maior. E quanto mais formos trabalhadores de Jesus, trabalharmos conosco mesmo e com o bem do próximo, mais rápido esse planeta se tornará feliz. Então que Jesus nos envolva nessa energia esperançosa de otimismo e de bom ânimo. E que possamos, Mestre, como eu disse, termos passos mais firmes na encarnação. Sê conosco, nos envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que nos pediram prece, todos aqueles espíritos, Senhor, que passam por qualquer aflição que seja no orbe terrestre. Nossos irmãos em guerras, em catástrofes, em situação de abandono, os lares, Senhor, em desarmonia, os hospitais, asilos, nossos irmãos em situação de rua, de droga, prostituição, que todos nesse momento, Senhor, sintam o seu amor e o seu abraço amigo. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, gente.